Após uma importante reunião de trabalho, o CEO Zack aproveita durante uma festa no escritório. O momento é interrompido pelo ex-funcionário Hans, que invade o local gritando com Zack. Ele está furioso porque todos os funcionários mais antigos foram demitidos, mesmo tendo ajudado a construir a empresa do zero. Hans está tão desesperado que se oferece para receber um salário menor apenas para ser contratado novamente. Mas Zack o manda embora. Então Hans puxa uma arma e o chama de mentiroso. Zack implora para que ele se acalme, lembrando que aquelas pessoas são seus amigos e falando sobre sua esposa, que recentemente sofreu um aborto espontâneo. Hans decide tirar a própria vida, espirrando sangue por todo o rosto de Zack. Momentos depois, Zack liga para sua esposa Amy para pedir desculpas por não passarem mais tempo juntos e dizer que a ama. Naquela noite, Zack está em um bar e ouve Julia discutindo com o bartender, então ele compra uma bebida para ela para acalmá-la. Eles conversam por um tempo e Zack compartilha que tem grandes planos com Amy. Ele percebe que Julia está flertando com ele, então a rejeita e diz que ama sua esposa. No dia seguinte, Zack e Amy saem de férias juntos. Durante a viagem de carro, Zack recebe uma mensagem de um número desconhecido dizendo: "Eu realmente gostei da noite passada." Então ele pergunta quem é. O número misterioso responde algo sobre Amy descobrir tudo e pede 500 mil euros em troca do silêncio. A última mensagem é um link com o nome de Julia. Então Zack diz que seus advogados cuidarão disso. Naquela noite, no hotel, Zack abre a porta para o serviço de quarto e acha que vê alguém o observando por perto, mas a pessoa desaparece. Em seguida, ele recebe mais mensagens de Julia. No entanto, Zack as ignora para jantar com Amy. Ele tenta se aproximar intimamente dela, mas ela não se sente pronta ainda. No dia seguinte, o casal conhece Harry, que os levará para um passeio de balão de ar quente. Enquanto Harry explica as regras, outro cliente chega e Zack fica chocado ao ver Julia. Ela se apresenta de forma amigável, fingindo não conhecer Zack, então ele faz o mesmo. A reserva era para 2 pessoas, mas Julia afirma que sua amiga não pôde ir, dizendo que se sentia desconfortável. Zack finge que não está se sentindo bem e quer ir embora. Amy acha que ele só está com medo e o convence a ficar. Depois que cada pessoa se posiciona em um canto diferente, o balão finalmente decola. Zack aproveita o barulho para perguntar a Julia o que ela está fazendo ali. Ela diz que se ele enviar o dinheiro agora, eles poderão aproveitar o voo enquanto o balão sobe cada vez mais. O grupo fica impressionado com as vistas incríveis e a sensação de liberdade no ar. Harry liga para o controle de tráfego aéreo para informar sobre o voo e eles o alertam sobre uma formação de nuvens a leste. Então, Julia pergunta a Zack se ele a reconhece e Amy fica curiosa, mas Zack diz que ela só está confusa. Harry revela uma garrafa de champanhe e a abre com uma faca que mantém presa ao cinto. Após o brinde, as mulheres começam a conversar. Amy pergunta a Julia sobre seu trabalho e ela diz que persegue pessoas que devem dinheiro, alegando que é controle de crédito para um banco privado. Percebendo certa tensão, Harry os distrai falando sobre a vista e como estar lá em cima ajuda a escapar dos problemas. Ele também compartilha que costumava servir na marinha e após se aposentar, começou a pilotar o balão. Ele brinca dizendo que ainda recebe para fazer isso e Julia começa a rir, deixando todos desconfortáveis. Então Harry começa a cantar, e sua voz soa incrível graças ao eco. Ele convence Amy a tentar também, então ela solta um pequeno grito que parece muito libertador. Julia decide tentar também, mas faz alguns sons estranhos que deixam todos desconfortáveis novamente. Após uma pausa constrangedora, Julia anuncia que é hora das fotos. Ela tira várias fotos do casal feliz e uma de Harry, enquanto Amy tira uma selfie com Harry. Zack pergunta a Julia se ela está gostando daquilo. Ela diz que é melhor do que a outra noite e pede que ele tire uma foto dela com Harry. Quando Zack pega o celular dela, encontra uma mensagem que diz: "Pague o dinheiro ou se arrependa." Logo o balão começa a se aproximar das montanhas e Harry rapidamente faz o balão subir para evitar uma colisão. Julia diz a Zack que ele precisa resolver isso logo e Amy quer saber o que está acontecendo. Harry percebe que o clima está ficando tenso demais e pede para todos relaxarem e aproveitarem a vista. Quando Amy pergunta novamente, um pássaro de repente voa sobre a cabeça dela. Isso a assusta muito, mas ela não se machuca. Harry fica animado porque era uma águia dourada, algo tão raro que deve ser visto como um sinal de sorte. Julia, frustrada, pede a Harry que vire o balão. Ele explica que não pode pousar no meio das montanhas. A única maneira de retornar é pegar as correntes de ar de volta, o que significa que ainda tem meia hora de voo. Então Julia se vira novamente para Zack e menciona a bebida que ele comprou para ela na outra noite. Como ele continua negando tudo, Julia diz a Amy que sabe que eles não se envolveram desde que ela perdeu o bebê, colocando Zack contra a parede. Zack admite que saiu para tomar alguns drinks, mas foi só isso. Amy fica magoada por ele ter compartilhado isso com uma estranha, e Julia diz que não era uma estranha porque Zack se envolveu com ela.
Ele imediatamente nega. Então Julia menciona as meias iniciais dele e sua marca de nascença, levantando a camisa dele para provar. Amy passa a acreditar nela. Zack continua negando. Então Harry tenta acalmar todo mundo. Zack frustrado grita com ele usando palavrões, antes de Amy perguntar por que Julia está ali com eles. Zack admite que tomou uma bebida com ela e explica que ela está o seguindo para assediá-lo por dinheiro. Ele diz que ela provavelmente sabe da marca de nascença por fotos nas redes sociais. Enquanto o grupo continua discutindo, Harry vê um alarme em seu dispositivo e abre a válvula porque eles estão voando alto demais. Julia pede para ele parar e quando ele se recusa, ela pega a faca dele e anuncia que Zack não vai escapar dessa. Harry tenta imediatamente pedir ajuda, mas Julia corta os cabos do rádio. O balão continua subindo e Harry aponta que precisa consertar isso ou eles ficarão sem oxigênio e morrerão. Amy percebe que estão altos demais também e implora a Julia que deixe Harry consertar o problema. Quando Harry agarra a corda, Julia tenta fazê-lo parar. Zack aproveita a chance para pular em cima dela. Harry o ajuda e eles a seguram sobre a borda do cesto para tentar desarmá-la. O balão inteiro sacode enquanto eles continuam lutando e Julia começa a tossir. Isso distrai Zack, então ela aproveita a chance para puxá-lo de volta. Em seguida, ela pega uma ferramenta longa e tenta atacá-los novamente. Os homens se unem para empurrá-la contra o cesto mais uma vez. Zack bate o pulso dela na borda até que ela deixa a faca cair. Quando ele tenta pegar a ferramenta também, Julia luta contra ele. E na briga, a ferramenta continua batendo em uma mangueira até perfurá-la. Agora o balão começa a vazar gás. A luta continua e a ferramenta atinge o queimador, fazendo as chamas crescerem e se espalharem pelo corpo de Julia. Enquanto ela entra em pânico e grita, Amy a ajuda a tirar o casaco e a cobre com um cobertor. Harry pega o extintor e rapidamente apaga as chamas, mas Zack desvia o olhar o tempo todo. Agora, uma fumaça preta sai do balão e cinzas caem do cesto. O balão continua subindo e Harry precisa abrir a válvula, mas o fogo queimou metade da corda. Ele não tem escolha, a não ser subir cuidadosamente na borda do cesto para tentar alcançar o que restou da corda. Ainda está alto demais, então ele precisa ficar na ponta dos pés para finalmente conseguir segurá-la. Quando finalmente começa a abrir a válvula, Julia agarra a calça dele e tenta impedi-lo, mas acaba empurrando-o para fora do cesto e Harry cai para a morte. Zack grita com Julia, que jura que foi um acidente. O alarme do dispositivo do balão dispara, avisando que estão ficando sem oxigênio. Enquanto começa a se sentir tonta, Amy vê a faca no chão e tenta pegá-la. No entanto, agachar piora sua tontura, então ela corre até a borda do cesto e consegue respirar um pouco mais de ar para se acalmar, embora fique assustada com o abismo abaixo. Quando se vira, descobre que Julia desmaiou, desesperada para fazer o balão descer. Amy vasculha a bolsa de Harry e pega uma cinta. Então ela sobe cuidadosamente na borda do cesto. Zack quer ajudá-la. No entanto, a falta de oxigênio faz com que ele também desmaie. Movendo-se lentamente, Amy sobe até o queimador e precisa se segurar firmemente para não cair. Com o corpo perigosamente inclinado para fora do cesto, ela tenta alcançar a corda, mas também desmaia por falta de ar. Seu corpo começa a escorregar e ela quase cai, mas felizmente acorda a tempo de se salvar. Agora, ela finalmente consegue alcançar a corda e abrir a válvula, fazendo o balão começar a descer. Ela também amarra a cinta à corda queimada, para que consigam alcançá-la do cesto depois. Amy acorda Zack e checa o celular, mas não tem sinal. Zack pega outra cinta para amarrar as mãos de Julia e a amordaça com um lenço. Em seguida, ele diz a Amy que Julia está mentindo e mostra a ela fotos deles na praia, que provam que ela poderia ter descoberto a marca de nascença pelas redes sociais. Nesse momento, o casal descobre que o balão está indo em direção às montanhas, então eles vão colidir. Eles precisam subir mais alto, mas o queimador não está funcionando mais, então precisam se livrar de algum peso. O casal começa a jogar fora os tanques de gás e, enquanto se movimentam, percebem que o fogo danificou o fundo do cesto. Amy quer manter pelo menos um tanque caso precisem dele mais tarde, mas Zack acha que evitar a colisão é mais importante. De repente, o balão alcança a montanha e voa raspando de lado. O casal acha que o balão será destruído pelas rochas pontiagudas, mas ele continua avançando e eles conseguem escapar quando ficam em segurança. Zack olha melhor e descobre que há um buraco no balão. Depois disso, Amy dá um pouco de água para Julia. Outro conflito está prestes a começar, mas nesse momento o balão atravessa uma formação de nuvens espessa, enquanto Amy tenta ficar atenta para onde estão indo. Zack pergunta a Julia por que ela o escolheu como alvo, enquanto Julia secretamente alcança a faca. Ela mantém Zack distraído ao revelar que é filha de Hans e o culpa pela morte do pai.
Zack explica que precisou tomar uma decisão empresarial e que pagou Hans muito bem. Julia fica furiosa e o acusa de ser arrogante, lembrando que Hans trabalhou duro para a empresa por 40 anos, enquanto Zack apenas herdou o dinheiro. De repente, ela pula em cima de Zack e o esfaqueia no ombro, então Amy precisa puxá-la para longe. Amy tenta acalmar Julia e oferece sua solidariedade pela morte do pai, dizendo que podem resolver aquilo e alegar que o esfaqueamento foi um acidente. Quando Zack protesta, Amy grita com ele, irritada por ele não conseguir ver que ela está fazendo o que é necessário para sobreviver. Julia entra em pânico novamente e Amy oferece mais empatia, prometendo que tudo ficará bem. Enquanto Julia pede desculpas a Amy por envolvê-la nisso, Zack aproveita a oportunidade para acertá-la com um tanque de gás. Julia cai morta imediatamente e Amy grita horrorizada, sem acreditar que o marido foi capaz de fazer aquilo. Zack diz que fez isso para protegê-la, antes de desabar e implorar por ajuda, enquanto o ferimento em seu ombro começa a sangrar muito. Amy encontra um kit de primeiros socorros e faz o melhor que pode para estancar o sangue. Minutos depois, Amy percebe que o buraco no balão está ficando maior e que eles estão sendo empurrados novamente em direção às montanhas, perdendo altitude muito rápido. Ela conecta o último tanque ao queimador e fica apertando os botões, mas nada acontece. Zack exige ideias e Amy grita com ele por não estar ajudando. Enquanto isso, ele aponta que deveriam se livrar do corpo de Julia. Amy vasculha a bolsa de Harry e encontra um isqueiro. Ela cobre o corpo de Julia com o casaco antes de, junto com Zack, finalmente conseguir acender o queimador novamente. Felizmente, funciona e o balão sobe acima das montanhas. Após alguns minutos, o casal percebe que exagerou e agora está subindo alto demais, então começam a jogar coisas fora naquele momento. Amy nota uma corrente de vento soprando os objetos e se lembra de Harry dizendo que aquilo os guiaria para casa. Ela corre para abrir a válvula e o balão começa a descer de forma eficaz. No entanto, ele também se aproxima demais do lado das montanhas. Felizmente, o vento os guia ao redor delas e eles evitam a colisão. O corpo de Julia continua escorregando. Então, Amy o deita corretamente e o cobre com o cobertor. Zack diz que não é culpa dele porque foi legítima defesa. E Amy aponta que nada disso teria acontecido se ele não tivesse comprado uma bebida para ela. Uma discussão começa. Zack a lembra de que, nos últimos meses, Amy sempre recusou sair com ele, ficando irritada. Amy o insulta ao dar um passo à frente, mas seu peso finalmente destrói o ponto queimado do cesto. Ela cai pelo buraco resultante, salvando-se no último segundo ao se segurar na borda. Zack não reage por alguns segundos, e Amy precisa implorar por ajuda para fazê-lo se mexer. Ele tenta puxá-la para cima, mas o ferimento no ombro o deixou fraco. Amy escorrega e se segura em uma tábua de madeira que está prestes a quebrar. Então Zack joga uma cinta e Amy consegue agarrá-la no último momento, pouco antes de a madeira quebrar e cair. A cinta escorrega da mão de Zack e ele precisa pegá-la novamente. À medida que o balão se aproxima demais do topo das montanhas, Zack coloca a cinta ao redor do próprio corpo e puxa com toda a força até finalmente conseguir trazer Amy de volta para dentro do cesto. Ela pergunta por que ele hesitou em salvá-la e Zack jura que foi apenas o choque. Momentos depois, o balão começa a se aproximar de uma tempestade. O casal percebe que ele está ganhando velocidade porque está perdendo ar, já que o buraco está ficando maior. Enquanto a chuva e os ventos fortes o cercam, o casal sobe em cima do queimador. Zack serve de apoio e Amy pisa dolorosamente no ombro dele para alcançar o buraco. O vento continua sacudindo o corpo dela e ela quase cai, mas após muito esforço, consegue agarrar o pedaço de tecido rasgado e amarrá-lo ao balão usando uma cinta. Quando Amy começa a descer, ela escorrega no tecido molhado e Zack precisa segurá-la. Em seguida, eles retornam ao cesto e ligam o queimador, que felizmente empurra o balão para fora da tempestade. O cesto ainda bate no lado da montanha, mas é apenas um leve impacto antes de escaparem. Enquanto voam sobre um campo aberto, Zack verifica o celular, mas ainda não há sinal. Amy se pergunta como Julia sabia sobre as meias iniciais de Zack. Como isso não está nas redes sociais, ela revira o corpo de Julia e Zack fica nervoso, então chuta secretamente o celular dela pelo buraco do cesto. Em seguida, Amy pega o celular de Zack para ver as mensagens de Julia. Ela abre o link e encontra um vídeo de Julia e Zack juntos. Eles discutem o que aconteceu no escritório e Zack insulta Hans, dizendo que ele não valia nada e precisava ser descartado. Amy se pergunta se Zack realmente se importou algum dia. Ele afirma que se importa em ter uma família, mas que ela não consegue lhe dar uma. Ele reclama que nos últimos meses, Amy passou o tempo se afundando em culpa e autopiedade em vez de ficar com ele. Ele também aponta que lhe deu uma vida incrível e rica quando ela tenta explicar. Ela diz que não se importa com bens materiais nem com os amigos pretensiosos e irritantes dele.
Zack a chama de ingrata e diz que sem ele, ela estaria limpando banheiros. Amy percebe que tipo de homem horrível ele é e anuncia que quer o divórcio, prometendo ficar com metade da empresa. Quando Zack se aproxima dizendo que ela não pode se dar ao luxo de se divorciar dele, Amy o empurra, fazendo-o cair pelo buraco. Ele se segura no cesto e implora por ajuda antes de escorregar. Ele só consegue se salvar ao agarrar a cinta. Amy o observa, enquanto ele alterna entre implorar por ajuda e ameaçar arruinar a vida dela. Então ela escolhe sua vingança. Ela empurra o corpo de Julia pelo buraco, que atinge Zack, fazendo-o cair para a morte. Uma Amy chorando então joga fora o colar que ele lhe deu e sua aliança de casamento. Por fim, o balão chega a uma floresta e, após passar por algumas árvores, pousa suavemente na grama. Amy sai do cesto e liga o queimador para incendiar todo o balão antes de ir embora. Inscreva-se e ative as notificações para assistir a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.